Olá, estamos ao vivo, boa noite, sejam bem-vindos, eu sou Maicon Coraza, assessor de comunicação da Amic Oeste. Estamos no ar com a primeira entrevista da Semana de Saúde Virtual da Amic Oeste, esse evento que tradicionalmente ocorre de forma presencial, com uma grande estrutura, e que nesse ano precisou ser adaptado por conta da pandemia do novo coronavírus. Então todos os procedimentos de prevenção à doença foram tomados e nós insistimos em trazer para você informações, prevenção e fomentarmos realmente a qualidade de vida. Afinal de contas, a saúde está no DNA da Amic Oeste. Aqui comigo, e já está aparecendo na tela, está o Dr. Thiago Giancursi, que é clínico geral, ele que atende na Spásio Saúde, que é parceira da Amic Oeste, do nosso convênio, que conta com 80 especialidades, muitos procedimentos, condições especiais para você. Lembrando que essa transmissão tem o apoio do Sicoob Cred Capital, além de estarmos transmitindo para o Facebook da Amic Oeste, também estamos ao vivo no portal CGN e no Curta FM. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Eu vou dando boa noite para o nosso entrevistado, Dr. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Maicon, é um prazer, estamos aqui disponível aí para tentar esclarecer alguma coisinha relacionada à prevenção, né, e qualidade de vida aí da população. Excelente, doutor. E a gente fala de prevenção, é um assunto muito importante. A saúde ficou mais em evidência com a pandemia, mas nós precisamos disso no nosso dia a dia, independente de pandemia, e é por isso que você que está aí do outro lado é convidado a participar dessa transmissão. De que jeito? Comentando, mandando a sua pergunta, mandando o seu questionamento, pode ficar à vontade, o doutor está à disposição, e também compartilhando para que mais pessoas visualizem essa transmissão, essa entrevista da Semana da Saúde Amic Oeste. Doutor, para começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre o dia a dia no consultório. Que tipo de caso é mais frequente? Que situações têm chegado mais comumente para o doutor no atendimento do dia a dia? Bom, Maicon, o atendimento no consultório de um clínico, né, de um especialista em clínica médica, geralmente ele é o primeiro contato aí da população com o serviço de saúde, né? Então, às vezes, uma queixa que o paciente não sabe qual especialista ele deve recorrer, ou mesmo um exame, uma consulta de check-up, que a gente vai falar mais um pouquinho, né? E ele procura um clínico geral, que é o especialista mais recomendado a dar esse primeiro atendimento, né? A gente sabe que os problemas de saúde da população em geral, a maioria deles, a gente está falando de 70% a 90%, são resolvidos com um bom especialista em clínica médica, né? Então, seria a porta de entrada aí do paciente para o serviço de saúde, né? E aí é muito importante, doutor, saber quando procurar um médico, né? Nós estamos aí com um universo de pessoas assistindo e que às vezes pode se perguntar, eu procuro o médico quando é demasiado, quando é menos, né? Como saber isso? Eu acho muito importante a gente estar atento a qualquer alteração no nosso estado de saúde, né? No nosso bem-estar físico e mental, né? E qualquer mudança que ocorrer relacionada a isso, o médico deve ser o profissional recomendado, né? A se procurar, né? Evitar autoconsultas, pesquisas em internet, né? Que às vezes vão acabar direcionando para uma situação que não é a mais adequada, né? Então, sempre que houver alguma mudança no seu estado de saúde, que você perceba uma alteração no seu exame físico, uma mancha pelo corpo, um gânglio, um linfonodo, qualquer alteração que você considere nova, um médico deveria ser consultado. E, se não tiver nenhuma queixa específica, nós temos as consultas de check-up, né? Nas consultas de check-up, elas são um pouquinho diferentes das consultas tradicionais. Na consulta tradicional, o paciente vem com uma queixa e a partir dessa queixa eu vou investigá-la com exames laboratoriais, às vezes de imagem, e propor um tratamento.
Na consulta de check-up, ela tem 2 objetivos, que é a promoção em saúde, ou seja, o médico sempre que tem a oportunidade de estar falando sobre prevenção de doenças, hábitos saudáveis, investigações de hábitos de vida que são considerados maléficos a longo tempo, que eu sei que isso vai me levar a um processo lá na frente de uma doença, né? E a prevenção de doenças ou evitar suas complicações, né? Então, a gente tem, dependendo da faixa etária, dependendo do estilo de vida, alguns exames que devemos coletar, alguns procedimentos que devemos fazer, tudo baseado numa consulta médica, na anamnese, no exame físico, individualizado para aquele paciente. Então não existe uma regra. Não adianta eu falar, a partir dos 18 anos, todo mundo tem que fazer exame de colesterol todo ano ou coletar um exame de glicemia, porque não. A gente sabe que os métodos de rastreio e investigação das doenças, eles devem respeitar o indivíduo. Então, dependendo da sua idade, das suas comorbidades, ou seja, das suas doenças prévias, o médico saberá te dizer quais exames devem ser feitos naquele momento. E vamos dizer que seja uma pessoa que ainda não tem esse hábito, que não tem essa continuidade de acompanhamento. É ideal, então, que faça esse primeiro passo de procurar o médico para que ele oriente. Então, olha, a partir do teu perfil, da tua situação, o melhor encaminhamento é esse. Tem que ter esse primeiro passo. Perfeito. Eu acho que essa é a chave, né? A gente tem que estimular a população, primeiro, a ter hábitos saudáveis, né? Sempre falando em prevenção de doenças, né, principalmente doenças cardiovasculares, né, que a gente está falando de infarto e AVC, e a gente se previne isso com uma boa alimentação, evitando a obesidade, evitando os fatores de risco que a gente sabe que levam a essas doenças, né, como o fumo, o diabetes, a hipertensão mal controlada, né. Então, um paciente adulto, em algum momento da vida, ele deve fazer um check-up, ele deve medir sua pressão. Todo paciente adulto deve, pelo menos uma vez na vida, aferir sua pressão, para a gente saber. A hipertensão é uma condição que ela não traz nenhum sintoma. Eu só vou saber se eu sou hipertenso ou não medindo a minha pressão. Então, a gente deve recomendar que o paciente adulto faça uma consulta médica e a periodicidade que ele vai precisar repetir essa consulta, aí o médico vai individualizar dependendo dos fatores de risco e daquele paciente específico. E a hipertensão, doutor, continua sendo aquele monstro de 7 cabeças? Qual que é a realidade hoje, tendo em vista que a medicina evoluiu muito, questão de remédios, né? A tecnologia hoje é um aliado. A hipertensão é uma doença silenciosa, né? E ela traz muitas complicações justamente por isso, né? A gente tem algumas coisas enraizadas que a gente acredita que são verdades absolutas, né? Que é a dor na nuca, quando está com a cabeça, com a pressão elevada, que é a sensação de tontura. E muitas vezes a dor de cabeça, na verdade, ela é primária, ela veio primeiro do que a hipertensão. E daí você vai medir, você vai aferir sua pressão quando você está com dor e ela vai estar elevada, porque a dor é um mecanismo que eleva naturalmente a pressão. Então eu preciso verificar minha pressão no momento em que eu esteja bem, que eu não esteja com nenhuma queixa, respeitando um período de repouso, sem ter feito atividade física, sem ter consumido álcool ou cigarro nos próximos 10 minutos que eu vou medir a minha pressão, né? E é uma doença muito prevalente. A gente rotineiramente verifica isso no consultório, né? Níveis de pressão elevado em pacientes totalmente assintomáticos, né? E que se a gente não fizer esse diagnóstico e não tratar e prevenir com mudança de estilo de vida, dieta saudável, atividade física, a gente aumenta o risco cardiovascular dessa pessoa, né? Lá na frente ele tem uma chance maior do que a população em geral de desenvolver um AVC, um infarto agudo do miocárdio, né? Essa é a estratégia que a gente tem, com medidas não farmacológicas, sempre
primeiro e junto com a terapia medicamentosa, dependendo dos níveis de pressão, né? Em relação ao diabetes também, doutor, o que o doutor poderia colocar para quem está nos assistindo, as preocupações que devem existir e principalmente a prevenção necessária? Outra doença extremamente prevalente, né, no consultório, uma vez em que a gente enfrenta aí uma epidemia, não uma pandemia como essa, mas uma epidemia de obesidade na população, né? E a gente sabe que o pré-diabetes e a diabetes são situações intrinsecamente relacionadas à obesidade, né? E também é uma doença silenciosa, onde o excesso de glicose no sangue ele vai danificando a parede das artérias e danificando os órgãos-alvo, né? Coração, rim, às vezes sem nenhum sintoma. E a gente só vai fazer o diagnóstico numa consulta de rotina em que alguém pensou nisso, na prevenção, e individualizando para aquele paciente, um paciente com risco maior de ter diabetes deve medir sua glicemia de jejum pelo menos a cada 2 anos, dependendo dos valores, como eu disse novamente, individualizado, né? Então, também é uma doença prevenível, principalmente do ponto de vista de evitar suas complicações, cegueira, insuficiência renal, insuficiência arterial periférica levando à amputação de membros, né? Infarto, AVC, e a gente consegue estabilizar a doença se tivermos o hábito de consultar-nos rotineiramente com um médico clínico ou especialista, né? De forma sistematizada. O doutor comentou há pouco em relação ao check-up anual. Quais seriam os principais exames necessários? Quem está pedindo é a Dulce. E já aproveitando, dando boa noite para o Sirleno Guerra e para a Roseli que estão assistindo. Então, quais seriam os principais exames aí desse check-up, doutor? Novamente, eu repito aqui que esses exames devem ser individualizados, então não existe uma regra. Eu não tenho uma bateria de exames que eu peço para todo mundo. Então, o paciente, a primeira vez que ele vai consultar, eu vou fazer um interrogatório sobre os diversos aparelhos e sistemas, seus hábitos de vida. E baseado nisso, nas suas condições prévias, no seu histórico familiar, na sua condição de hábito de vida, uso de álcool, uso de tabaco, dependendo dos fatores de risco, eu vou direcionar para alguns exames complementares, se tiver indicação, laboratoriais e às vezes exames de imagem, né? Então vai depender muito do histórico familiar das doenças, da sua condição de hábito de vida. Então não dá para falar como para todo mundo que a gente tem um pacote de exames que devem ser feitos. Não, a gente vai desde investigação dos hábitos de vida, como eu disse, promoção em saúde, né? Mostrando o que a gente deve fazer para levar uma vida saudável, até a investigação da situação vacinal, por exemplo, no adulto, que é uma coisa que se fala muito pouco, né? Então, isso faz parte da primeira consulta. A gente checar o cartão de vacinação, existem vacinas específicas para a população adulta, né? Então, tem um leque que se abre, e mesmo checar a eficácia dessas vacinas lá da infância, a gente consegue com alguns exames ter noção disso. Então é muito individualizado essa questão. Muito bem, doutor. Para quem está assistindo a gente a partir de agora, nós estamos com a Semana da Saúde da Amic Oeste. Quem está comigo é o doutor Tiago Giancursi, clínico geral da Espásio Saúde, que é parceira do convênio de saúde da Amic Oeste. Você está nos acompanhando, pode ficar à vontade para fazer perguntas, encaminhar seus questionamentos e também suas opiniões em relação aos assuntos que estamos tratando, sempre relacionados à prevenção. Aproveitando para dar uma boa noite especial para a Franciele, para Daniela Duarte e para a Graciane, que estão conectados aqui com a gente nessa transmissão. Doutor, falamos um pouquinho sobre hábitos de vida, o doutor comentou ali que existem possibilidades que não envolvem o medicamento. Eu gostaria que o doutor falasse justamente um pouquinho mais sobre isso, né? A importância do exercício físico, de uma alimentação saudável, o quanto isso impacta na vida das pessoas de forma positiva.
a rotina de se ter hábitos saudáveis, ela impacta de forma com maior eficácia do que qualquer prevenção que a gente possa ter com relação a algum exame, por exemplo, que eu possa fazer. Se eu tiver isso como hábito, fazer atividade física aeróbica no mínimo 30 minutos por 5 dias na semana, que é o recomendado como prevenção, isso tem impacto tanto na prevenção de condições clínicas, como risco cardiovascular, né, que a gente fala tanto, de prevenção de infarto e AVC, mas também do aspecto psicológico, do bem-estar mental que isso provoca, né? Um tempo que você tenha para você se conhecer, tirar um tempinho, diminuir aquela situação de estresse do dia a dia, né? Alimentação saudável, evitar o excesso de álcool, evitar o tabagismo, né? São todas condições que isoladamente elas têm muito mais poder em prevenir doenças do que qualquer exame que a gente possa fazer. E quando nós falamos de alimentação saudável, doutor, significa uma mudança muito abrupta ou você pode fazer pequenas mudanças e já essas pequenas mudanças fazerem a diferença? Sim. Às vezes pequenas mudanças no dia a dia já trazem um benefício enorme, né? Se você controla o seu peso, se você tem o seu índice de massa corporal dentro dos valores considerados normais, ou seja, você não tem sobrepeso, não tem obesidade, você já diminui sobremaneira o risco de você desenvolver uma doença crônica como hipertensão, obesidade. E tudo isso deve ser adequado à sua rotina do dia a dia. Não adianta eu chegar para você numa consulta e falar que você precisa emagrecer 10 quilos e deixar de comer a porcaria que você come na hora do almoço, porque você trabalha e tem que almoçar correndo na firma, e isso vai de uma hora para outra mudar a sua vida. Não. Eu tenho que conhecer o meu paciente para adequar as mudanças para o seu dia a dia. Então, muitas vezes, eu vou precisar da ajuda de um profissional, nutricionista, por exemplo, para me ajudar nessa questão. Não, mas todo dia eu tenho que comer a minha marmita. Então, como é que eu faço no dia a dia para que essa alimentação seja mais saudável? Pequenas mudanças em que, às vezes, a gente vai precisar da ajuda de um profissional especialista nessa área, para trazer mudanças, mas o impacto que isso causa com leves mudanças na rotina diária é muito grande e a satisfação do paciente aumenta. A hora que você vê que você está com a sua pressão mais controlada, o seu diabetes está melhorando, você está perdendo peso, você consegue fazer uma atividade física por mais tempo sem ficar cansado, sem ficar exausto. Isso traz qualidade de vida, né? E com certeza vai melhorar a sua saúde no futuro. Em relação aos exercícios, doutor, também não precisa ser uma academia, é possível, às vezes, em casa mesmo fazer alguma prática, exercício físico ali, tranquilamente, adaptado e vai ter o mesmo resultado? Com certeza. A questão do aeróbico, né, que é a recomendação na prevenção das doenças cardiovasculares, que é um pouquinho mais complicado de você conseguir fazer em casa, se você não tiver uma esteira, uma bicicleta, né? Perfeito. Porque essa recomendação de 30 minutos de exercício físico aeróbico 5 vezes na semana é uma meta difícil, que você não vai alcançar isso de um dia para o outro. Você vai ter que ter o hábito de se policiar e sempre reservar aquele horário, né? Então, você pode sim adequar a sua casa, o seu local, para que você faça isso da melhor forma possível, né? Doutor, agradecer aqui a audiência do Adroaldo, da Daniele e da Karine, que também estão conectados na transmissão. Muito obrigado, compartilhem, mandem perguntas aí, fiquem à vontade, o doutor está aqui para responder e auxiliar a gente com dúvidas relacionadas à prevenção. Doutor, nós citamos a pandemia do novo coronavírus, naturalmente modificou bastante conceitos de sociedade. O doutor poderia nos dizer se isso também influenciou em relação a consultas e exames? O pessoal deixou de lado um pouquinho isso? Qual que é a realidade que o doutor tem enfrentado? Infelizmente, sim. A pandemia afastou muito os pacientes dos consultórios de clínicos, principalmente, né?
e isso trouxe uma exacerbação das doenças crônicas, né? A gente nota isso de forma muito importante nos hospitais da cidade, onde que aumentaram o número de internamentos por descompensação daquela doença crônica, que talvez se ele tivesse visitado o seu clínico, o seu cardiologista, o seu endocrinologista, aquela agudização da doença talvez não fosse ocorrer, né? Infelizmente foi uma situação nova para todos, ninguém nunca antes tinha passado por uma situação como essa, mas hoje, olhando para trás, nos 5 meses aí que a gente já está nesse enfrentamento da pandemia, a gente consegue notar isso sim. Maior número de internamentos por conta de doenças crônicas agudizadas. E qual a orientação, doutor? Nós estamos agora num período diferente da pandemia, já é possível orientar essas pessoas a normalizarem as suas consultas e os seus exames preventivos? Eu acho que sim. A gente deve sempre evitar aglomerações em locais, em situações onde não seja uma condição aguda, né? Então, evitar a procura a serviços de saúde se eu não tenho uma queixa específica, mas agora a gente precisa recomendar que você que tem uma doença crônica, que tem um médico que o acompanha, que sim, faça os seus acompanhamentos, a sua rotina e retome as medidas sempre com segurança, né? Procurando locais que forneçam toda a segurança possível, adotando protocolos de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel. Eu acho que hoje sim a gente consegue ter uma situação muito segura para o paciente para retomar as atividades ambulatoriais, né? Doutor, nós estamos chegando já ao fim aqui da nossa transmissão e eu gostaria de deixar aberto para que o doutor concluísse com uma mensagem àqueles que estão nos assistindo, voltando a essa questão da prevenção, dos cuidados, de estar fazendo esse acompanhamento. Então, doutor, por gentileza, fique bem à vontade e deixe a sua mensagem final aí para o pessoal. A minha mensagem é: tenham hábitos saudáveis de vida, procurem fazer atividades físicas, evitem a obesidade, controlem o excesso de álcool, abandonem o tabagismo, procure manter uma rotina diária de atividade física. Isso vai te trazer uma qualidade de vida muito importante, tanto no ponto de vista físico, de prevenção de doenças, quanto psicológico, de combater o estresse, que hoje em dia é uma situação também de uma epidemia, né, onde muitas vezes você foi afastado do seu trabalho, perdeu seu emprego, e como é que lidamos com isso, né? Então, são medidas simples que, colocadas de maneira correta sobre a orientação de um profissional com qualidade, ele vai saber fazer toda a investigação e rastreio de doenças preveníveis, de exames laboratoriais que devem ser feitos, meça sua pressão, paciente adulto, pelo menos uma vez aí a cada 2, 3 anos, né, se os valores estiverem normais. Procure o seu médico para ter a melhor orientação sobre quais exames, quais prevenções devem ser feitas. E continuem se cuidando, a pandemia está aí ainda, a gente está num momento mais calmo e tranquilo, mas ainda demanda muitos cuidados e não dá para a gente relaxar. Perfeito, doutor. Só antes de concluir, o Sirleno Guerra está dizendo aqui, olha, na correria da vida, o corpo vai dando sinais que tem que fazer uma pausa para a saúde. Nós sempre deixamos para a última hora, né? Ele está dizendo que o brasileiro sempre deixa para depois e que é preciso mudar esse hábito. E está inclusive comentando aqui que tem um parente com 71 anos que nunca foi ao médico e não vai. Então é esse tipo de coisa realmente a gente precisa mudar, né, doutor? Sim. E uma curiosidade também é a população do gênero masculino, né? Nós homens, nós somos muito mais resistentes do que as mulheres em procurar um serviço de saúde, né? Então a gente tem aquela cultura machista de só procurar o atendimento a hora que
já tem uma doença muito avançada, né? Então eu estou falando disso com relação ao preconceito do exame de próstata, por exemplo, né? São coisas que a gente, numa sociedade moderna hoje, a gente tem que combater, né? A gente tem que ter essas campanhas de prevenção, porque isso sim, para alguns tipos de doenças, o rastreio precoce, o encontro precoce de uma doença numa fase inicial, ela vai trazer menos complicações futuras, evitando morte, evitando malefícios dessa doença a longo prazo. Então a gente precisa mais conversar sobre isso, qualquer alteraçãozinha que nota no organismo, é legal a gente procurar um especialista nisso e não deixar para a última hora, a hora que muitas vezes o paciente chega e fala, não, mas foi essa semana mesmo que aconteceu essa mudança? Não, na verdade, 4 meses atrás eu já notei que eu estava um pouquinho diferente, que eu já estava mais cansado e eu fui levando e fui levando. Então não demore tanto. Muitas doenças podem ser muito bem controladas com orientação, medicação e uma orientação de um profissional qualificado. Doutor, mais uma vez obrigado, dicas, informações valiosas aí compartilhadas. Nós conversamos com o Dr. Thiago Giancursi, ele que é clínico geral da Spásio Saúde. Lembrando que a AMIC-Oeste possui um convênio de saúde tradicional que possibilita você, associado, a cobertura, né, com 80 especialidades. Nós temos aí uma rede de médicos também disponíveis para atendimento, com preços, condições diferenciadas. Então não tem desculpa para não se prevenir, para não estar fazendo acompanhamento médico e para não estar cuidando bem da sua saúde. Cuide da sua saúde, previna-se e compartilhe isso também com aqueles que estão ao seu redor, aqueles que você ama, aqueles que você gosta e que você quer realmente sempre bem, feliz e disposto. Queremos agradecer ao Cicobi Crédito Capital, que é apoiador da Semana da Saúde AMIC-Oeste. Lembrando que amanhã nós temos um novo encontro marcado, também às 19 horas. Conversaremos sobre oncologia com o médico Bruno Kunzbereza, às 19 horas, novamente nesse local, nesse canal, para que a gente possa tratar de prevenção, tratar de bem-estar, tratar de qualidade de vida. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Obrigado mais uma vez, doutor. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Vou deixar o link da clínica compartilhado para quem tiver alguma dúvida que não deu tempo de esclarecer. A gente está disponível aí a ajudar sempre. Muito obrigado. Valeu, doutor. Até mais, pessoal. Boa noite.